Olá, meus irmãos, estamos de volta com o Café com Deus no tema seitas. Os perigos das seitas, não é isso, pastor César? Exatamente. Seja bem-vindo para a gente continuar. Os desafios que estão diante de nós todo santo dia, desafios perigosíssimos dessas ciladas malignas. Sim, aqui um alerta para você, querido internauta, para você ficar com os olhos bem abertos, porque as seitas estão por aí, elas existem. E agora eu quero falar, pastor César, sobre as seitas que estão se aproveitando da internet, porque nós falamos do caso de Jonestown, Jim Jones, você falou, episódio aqui do Brasil, o caso do João de Deus, né? Isso. Falamos também sobre seitas que sobreviveram, como o ramo davidiano. Eu acredito que o ramo davidiano ainda tem a igreja, mas bem timidamente, ainda no Texas, no estado de Waco, na verdade, estado do Texas, cidade de Waco, e eles estão por lá. Mas não são nem sombra do que foi no tempo do David Koresh. Então, essas foram seitas em anos anteriores. Mas, trazendo para a nossa modernidade, o David Koresh foi em 1993. Mas em 1997, teve um episódio que ficou conhecido como Heaven's Gate, que foi no Rancho Santa Fé, na Califórnia. Heaven's Gate, Portão do Céu, né, traduzindo o nome, foi considerada uma das primeiras seitas, pastor César, uma das primeiras seitas religiosas que se aproveitaram da internet para divulgar, olha só, as suas informações diabólicas. Eles usavam tecnologia digital em 1997 para difundirem as crenças para um público mais amplo e como forma também de gerar renda. Esse foi o trabalho dessa Heaven's Gate, o grande rancho da Califórnia aí, onde proliferou esse trabalho. Mas o Heaven's Gate, pastor César, foi fundado no início dos anos 70. Olha só. Marshall Applewhite e sua esposa Bonnie Nettles, uma enfermeira que ele conheceu quando estava numa instituição psiquiátrica. Ah, meu Deus do céu. Veja Isso só. não vai dar bom. Numa instituição psiquiátrica. Eles viajaram pelos Estados Unidos, recrutando seguidores que eles chamavam de tripulação da igreja. E acabaram se estabelecendo num rancho no sul da Califórnia em 1985, quando morreu a esposa dele, a Nettles, né? Applewhite, que é o marido, ficou à frente da igreja. E a filosofia do grupo, pastor César, veja lá, era uma mistura de princípios da igreja presbiteriana americana. Eu tenho que rir. O Rio chora, né? Com OVNIs. Meu Deus do céu. Ele pegou coisas da igreja presbiteriana, que é uma igreja boa, uma igreja séria, e misturou com OVNIs, que são objetos voadores não identificados, né? E ele pregava que ele era o advento de Cristo, que era de Deus, e que ele era um alienígena. Um alienígena, desculpa, internauta, não tem como não rir. E que o fim do mundo estava próximo, pastor César. Jesus. Eu não ensaiei para dar risada, tá? Veio porque espontânea. É tão absurdo, né? Não, e tem seguidor, pastor. Consegue seguidor. Consegue. Isso que é interessante. Até o Kevin, nosso sonoplasta aqui, acho que deve estar rindo ali atrás. Em seus sermões, ele combinava ficção científica com o Antigo Testamento. Meu Deus. Para incitar seus seguidores a superar suas vibrações genéticas como uma forma de sair de seus veículos para que seus espíritos pudessem ressurgir a bordo de uma nave espacial e alcançar o próximo nível evolutivo acima do ser humano. Essa era a frase dele, pastor. Jesus. Pastor, é impressionante. Estou falando, pastor, dos Estados Unidos. De novo, estou citando a frase, né? Foi assim que ele convenceu os seus membros a consumirem, pastor César, um purê de maçã
com barbitúricos. O Jim Jones fez o povo tomar o suco com cianeto. E esse cara, pastor, Deus do convenceu céu. seus membros a comerem um purê de maçã cheio de barbitúricos. O Kevin deve estar rindo ali atrás. Que loucura. Acompanhados de doses de vodka. Que loucura. Esse foi o nível dessa seita recente de 1997, chamada Heaven's Gate, Portões do Paraíso, Rancho Santa Fé. Agora em 1997. Jesus. Pastor, é impressionante como eles conseguem seguidores. A perícia encontrou no rancho, pastor César, os corpos de 39 pessoas na mansão da seita que eles tinham na cidade de Los Angeles. Foi lá que eles cometeram o suicídio. Veja que o problema é um pouco menor do que o Jim Jones, que foram mais de 900 pessoas mortas, entre crianças, adultos e jovens. No meio disso tinham bebês. Depois nós temos o David Koresh, 79 pessoas em 1993 e agora 39 pessoas em 1997. Eles cometeram então o suicídio na mansão do Heaven's Gate. Ele dizia que esse suicídio iria comendo, né? Esse purê de maçã com barbitúricos e vodka, né? Imagina a mistura, né? Eles teriam a liberação das suas almas e eles ascenderiam após a morte a uma nave espacial que viajaria no rastro de um cometa chamado Hale-Bopp, que estava curiosamente passando pela Terra na época e que os levaria ao seu novo lar no espaço. Dá vontade de rir, né? Jesus. Isso foi em 26 de março de 1997. A polícia então encontrou os corpos dessas 39 pessoas, incluindo o Applewhite, que foi o fundador. Eles estavam cobertos com mantos de cor púrpura, com sacos plásticos na cabeça e vestidos com moletons pretos e brancos e tênis da marca exclusiva Nike. Pastor César, o comentário é seu. Só para o nosso internauta ter noção do negócio, como é feio. Não sei se vai dar para todos verem, mas está aqui, ó, a foto do seguidor, do fundador da igreja. Vê se consegue captar aí a pro foto pessoal. do fundador da igreja, ó. Esse aqui é o Applewhite falando na internet e na TV, porque eles tinham dinheiro. Meu Deus. Então eles levaram a seita para a TV. Esse aqui é o cara, o Applewhite, fundador do Heaven's Gate. Que loucura. Olha, aí o assunto ele é tão abrangente, complexo e bizarro que a gente precisa abrir aqui para uma reflexão mais ampla. Vai falando aí, pastor César, que eu tô pondo aqui, ó. Sim. As fotos da polícia, fotos aéreas no dia em que a polícia invadiu a mansão com cheiro de mortos. E aqui é o carro do IML americano, Coroner, levando os corpos das pessoas que foram encontradas na mansão. Olha, tem um caso de eu vou chamar de artista, só porque não tem um outro termo aqui, mas de um sujeito que ele fez o quê? Para a gente ver o tipo de humanidade que os últimos tempos, né, usando uma palavra bíblica aqui, escatológica, tem produzido. O indivíduo resolveu que se ele defecasse em 10 potes, né, e colocasse lá um rótulo nesses potes e vendesse como arte, ele conseguiria vender. Então ele defecou em 10 potes, 10 ou não sei quantos potes, que eu não me lembro. Pode caçar isso, é real. E vendeu, acho que é $1.000 cada pote. O que isso tem a ver com essa situação? Tem tudo a ver. Se existem pessoas que compram fezes como se fosse arte, a gente percebe aqui que o ser humano realmente desceu
a um nível realmente assim de bestialidade impressionante. Porque como que pode um negócio desse? Eu participei uma vez de uma sabatina na FAAP, numa aula do professor Pondé, como que chamava a matéria dele? Me esqueci o nome lá do experimento. E tinha do meu lado, levaram vários líderes lá, religiosos, cada um de um segmento, e tinha lá uma menina que seguia um movimento religioso baseado em um personagem do Guerra nas Estrelas. Eles criaram um movimento como se a gente poderia pensar assim, não, então são fãs, não é a religião. Não, criaram um movimento religioso em torno de um personagem de Guerra nas Estrelas. Eu não me lembro o nome lá. Mas ela estava do meu lado e ela foi sabatinada também, deu a explicação dela como funcionava essa seita, esse movimento, que é um movimento que não está só no Brasil. Então, assim, quando você assiste Forrest Gump, do Tom Hanks, em que ele está correndo, está correndo porque ele é esquisito, né? O personagem dele é bastante divertido, bem-humorado, mas ele não sabe que ele é. Ele está correndo à toa. Sim. De repente se forma uma multidão atrás dele e ele está numa maratona lá, ele para, olha para trás e pergunta, por que vocês estão correndo? Ele não entende por que aquele monte de gente está correndo atrás dele. Isso revela, por mais que seja uma ficção, no caso de um filme, como o ser humano é capaz de seguir indivíduos que a gente olha e fala, não faz sentido ter pessoas dando ouvidos a um negócio desse, uma bizarrice desse. Aí a gente se encontra com um episódio desse. Pastor César, se a gente fala que como eu disse no episódio 1, se é num país de terceiro mundo, não, é terceiro mundo. Estou falando de 2 episódios nos Estados Unidos, 3 na verdade agora, né? Nos Estados Unidos. Agora vamos falar de outro país, o Japão. Nós tivemos o caso que ficou conhecido em 1995 também. 93, 97 e agora 95. Foi o caso do japonês Shoko Asahara. Ele fundou uma seita chamada Fim do Mundo. Ele provocou um ataque com gás sarin no metrô de Tóquio que matou 13 pessoas e feriu 5 mil. 5 mil. Meu Deus. Em 1995. Ele foi preso depois, né? Foi condenado. Outros 6 membros do culto também foram executados por enforcamento em um centro de detenção em Tóquio, no mesmo ano do problema lá. Então, só para a gente ver que nós estamos falando de primeiro mundo. Aqui eu tenho uma foto do Shoko Asahara, que foi o que induziu as pessoas a cometerem o ataque no gás. Muito gás conhecido essa carinha dele no metrô aí. de Tóquio. Sim. Né? Então tá aqui. Então a gente tem uma noção de quanto perigoso é e como as pessoas precisam de heróis. Sim. Precisam de líderes, né? Para seguir. Ele se declarou que ele era o iluminado de Jesus e que ele misturou tudo, pastor César. Declarou-se iluminado de Jesus e seria o primeiro iluminado a chegar à terra de Buda. Por quê? Ele pregou uma mensagem que era palatável para os japoneses, que são budistas. Então ele temperou com um tempero que poderia agradar todo mundo. A popularidade de Cristo com a importância do budismo para os japoneses. Então ele criou a seita do fim do mundo e teve muitos seguidores fiéis que levaram adiante o seu trabalho diabólico. Ele escreveu livros, pastor César, e chegou a dar palestras em universidades. É isso aí. Antes de induzir pessoas
a colocarem o gás sarin em sacos pretos, furarem os sacos. Eles colocavam os sacos dentro do metrô, em lugares estratégicos que não seriam vistos pela segurança, pela polícia. Colocavam o saquinho lá no canto, furavam com uma agulha para que o gás vazasse devagar e eles pudessem sair de dentro do metrô. Meu Deus do céu. Muitos dos seus entusiastas, pastor César, eram estudantes renomados de renomadas instituições de ensino do Japão. Que coisa. Perceba que o mal tem uma roupagem bonita. Sim. O mal tem uma roupagem inteligente. O mal tem uma roupagem que aparenta muita estabilidade, pastor César. Esse é o nível do negócio. Ele radicalizou o grupo. E no grupo dele, pastor César, ele passou a sequestrar pessoas, ferir pessoas, matar oponentes e realizar ataques terroristas. Não foi só isso, não. Nos meses que se seguiram ao ataque do metrô de Tóquio, o grupo fez várias tentativas frustradas de liberar cianeto de hidrogênio, que é um gás letal, em várias estações de metrô por todo o Japão. Que louco. Ele não somente foi preso, mas ele montou células que estavam prontas para liberar terrorismo dentro do Japão. Não estão falando de uma coisa que foi trazida. Uhum. Não, uma coisa que foi montada dentro do próprio Japão. A instituição dele, que se chama Aum Shinrikyo, é considerada uma organização terrorista pelos Estados Unidos e outros países, e ela mudou o seu nome para Aleph e Hikari Noa, no Japão. Nome japonês, né? Ambas, apesar de estarem sob intenso verificação das autoridades, são consideradas religiões legais e ainda existem lá no Japão. Meu Deus do céu. Os membros foram presos, o fundador foi preso, mas a religião existe. Esse povo existe. Pastor César, estimativas apontam que esses 3 grupos, Aleph, Hikari e Wa, ao todo, têm hoje mais de 1.500.000 seguidores no país, que vem crescendo lentamente, segundo os relatos. É uma coisa absurda, gente. Há seguidores também, pastor César, fora do Japão, em repúblicas consideradas soviéticas. Em 2016, a polícia da Rússia realizou uma série de batidas a casas de membros deste culto em Moscou e São Petersburgo. Pastor César, não acabou. Que loucura, gente. Está aí. O movimento está aí. O movimento está forte. Então, é para a gente ter uma noção de como o diabo usa, como ele trabalha para cegar os entendimentos das pessoas. Esse é o nível. Cega. Se a gente pensa que a gente não viu muita coisa feia, pastor César, a gente está vendo. Nós estamos agora numa situação claramente terrível. Estamos aqui fazendo esse programa e o pessoal do Sul, lá do Rio Grande do Sul, está se recuperando de uma grande tragédia. Mas nós estamos vendo agora o quê? A maldade oportunista. Exatamente. Mulheres sendo estupradas, crianças e adolescentes sendo estuprados no meio de uma tragédia como essa. É uma doença sem precedente. Terrível. E aqui, eu tô chamando doença, não a safadeza. Chamando doença só a nível do quanto a humanidade está realmente distante de Deus. E quando nós falamos de seitas e movimentos contraditórios, extremistas, nós podemos colocar nessa conta, meu pastor Marcos Rulli, aspecto político também, porque se um indivíduo, pode perceber, pessoas extremistas, pode ser extrema esquerda, extrema direita, são pessoas alienadas, são pessoas que não conseguem ter uma autopercepção da realidade. Você fala, essa caneca aqui é preta não, porque
Se for alguém do grupo dele, ele não vê que é uma caneca preta. Você pode tentar mostrar, não funciona, porque a pessoa simplesmente tem o seu cognitivo comprometido com aquela crença. A gente vê isso na política, extremistas, nós vemos isso no fanatismo de torcidas organizadas, Sim. nós vemos isso na religião. Porque, veja, normalmente uma pessoa que faz parte de um grupo sectário, de um grupo de movimento contraditório, são alienados. E é muito complicado dialogar porque eles primeiro nos veem como inimigos, e de repente até inimigo a ser abatido, eles nos veem como pessoas que se opõem e não entendem o que eles falam, porque esses grupos eles são ilhados, que é uma técnica, né? De ruptura com a sociedade, ruptura com a realidade, ruptura com a família, justamente para manipular mais facilmente aquele indivíduo. Nós temos casos, por exemplo, né, de pessoas que passaram pelos testemunhas de Jeová. Tem vários casos na história aí de mortes porque não podiam doar sangue, receber sangue. É um negócio horroroso na história desse grupo. E de pessoas que se começam a dialogar com aqueles que estão abrindo os olhos, essas pessoas são excluídas, são expulsas do grupo, porque pode, de alguma maneira, contaminar o interesse daquele grupo, daquele líder, daquele charlatão. Então, é um ambiente realmente, assim, hostil, mas é uma fé cega, totalmente, no meu entendimento, manipulada por Satanás. E Satanás usa pessoas, e pessoas ardilosas, pessoas que realmente são egoístas. O espírito que atua nesses charlatões é o mesmo. É o mesmo. Que atuou em Jim Jones, David, e vem até hoje nesses líderes. Pastor César, olha isso aqui. Vamos falar de África. Só Estados Unidos? Não, vamos falar da África. Agora, pastor César, 28 de abril de 2023, foi encontrada uma vala comum com 80 corpos enterrados da igreja chamada Good News International Church. Igreja Internacional das Boas Novas, se fosse traduzir, né? Good News International Church. Essa igreja foi encontrada lá 80 corpos, e esses corpos foram enterrados ali e foram encontrados depois de denúncia, claro, mau cheiro e tal, e foram descobertos que eram corpos dessas pessoas desta igreja. Estamos falando de 2023, né, gente? 2023. Pulou aqui a minha página do tablet, estou tentando correr aqui para ver onde que eu deixei a matéria, né? E foram encontrados e os seus membros foram indiciados para que verificasse o porquê dessas pessoas cometeram esse tipo de atrocidade. Então é um negócio bem recente, assustador, de uma igreja que a princípio se omitiu em primeiras investigações, mas ainda é um caso muito recente, está sendo investigado. Isso no Quênia, 2023. Agora vamos ver aqui outro caso que aconteceu, vamos lá, vamos falar aqui de outros países agora. México, recente. 2022, Nason Joaquim Garcia, de 53 anos, cometeu estupro de pelo menos 3 meninas dentro da sua congregação religiosa, que é uma das maiores do México. É uma mega igreja chamada La Luz del Mundo. Tá na Netflix, né? Terrível. No México ele não foi pego porque ele tinha muita influência. Um cara poderoso. Muito dinheiro, muita riqueza. Mas ele foi preso em Los Angeles. Porque lá ele foi pego num hotel com uma garota de 16 anos. E ele pegou 8 meses de prisão, culpado por essas acusações,
contra meninas que fizeram a denúncia no México, e o México fez a denúncia nos Estados Unidos também. Os promotores correram atrás. Garcia enfrentou, então, ao todo, 19 acusações de estupro de menores. Que loucura. Líder da igreja. Esse é o nível. Então, segundo as denúncias da promotoria americana e depois também das autoridades mexicanas, essas meninas receberam lavagem cerebral para que aceitassem Garcia como uma figura representativa de Cristo. Olha aqui, pastor César, o nível do negócio. La Luz del Mundo é uma organização cristã fundamentalista antiga, pastor César, fundada em 1926. Uau! Pelo avô do cara que foi preso, do Garcia. O avô dele é o Eusébio Joaquim Gonçalves. O líder era conhecido então pelos seguidores como o apóstolo, que foi preso, né, o Garcia, e assumiu o cargo em 2014, depois da morte do seu pai, Samuel Joaquim Flores. Pastor César, era uma igreja pequenininha e tal, é um povinho, não. Sim. Eles têm 2 milhões de fiéis no México. 2 milhões de fiéis. E cerca de 1 milhão em solo americano, pastor César. Que loucura. 1 milhão. Principalmente na Califórnia, onde vivem muitas pessoas de origem hispânica, que seguem a igreja. Garcia, então, visitava os Estados Unidos com frequência, por isso ele foi preso no aeroporto de Los Angeles em 2019, com as acusações. Chegou ao tribunal com uma horda de fiéis para defendê-lo, para gritar liberdade para ele no tribunal em Los Angeles. Que loucura. Tem gente que luta por esses caras ainda, sim, né? Sim. Que lutam por ele. Segundo a emissora ABC News, o líder do grupo de jovens da igreja, Alondra Ocampo, que anteriormente se declarou culpada de abusar das meninas, foi acusada de levar adolescentes em trajes minúsculos para realizarem danças sensuais para Garcia. Pastor César, de caiu o queixo. Ela, que era líder dos jovens das jovens da igreja, dizia que as jovens rejeitassem os desejos e vontades para si próprias e aceitassem os do apóstolo, porque estariam agradando a Deus. Segundo as investigações, Garcia dizia às meninas que ele era um rei e poderia ter muitas amantes, e que um apóstolo de Deus nunca pode ser julgado por suas ações. Susana Medina Oaxaca, outra ré da ação, que também era integrante da igreja, foi acusada de agressão suscetível de causar grandes lesões corporais. Pastor César. É um absurdo, gente. É absurdo. É um absurdo. E uma coisa que a gente identifica, né? É o mesmo padrão. O mesmo padrão. É o mesmo padrão. São tratados como ídolos, como deuses. Sua palavra ou suas palavras não podem ser questionadas, não podem ser negadas, elas são tidas como lei, como regra. Valem mais do que a Bíblia, pastor. Exatamente. Como que essas pessoas acreditam? Me explica. É uma coisa de louco, porque, veja, a autoridade na igreja, falando da igreja evangélica, da igreja cristã, movimento protestante, a autoridade na igreja não é do pastor, é da Bíblia. É da Bíblia. O pastor que não estiver debaixo da autoridade da Bíblia, certamente, sim, aí a gente tem que colocar o benefício da dúvida para não ser tão irresponsável. Sim. Existem pastores, né, obreiros, líderes que são pessoas que têm amor, que são sinceros, mas têm má formação.
têm pouco acesso ao conhecimento teológico, bíblico, mas estão fazendo um trabalho realmente assim, incrível de evangelização, com todo cuidado e limitação. Então não vou colocar tudo num bojo só, mas fique atento que a autoridade no púlpito de uma igreja é da Bíblia. O pastor tem que estar debaixo da autoridade das Escrituras. Com isso, fica fácil você que congrega olhar para esse pastor e ver o quanto ele está debaixo da autoridade das Escrituras. Quando esse pastor fica igual às Escrituras ou acima das Escrituras, aí você está lidando com um impostor, com um charlatão, com um falso pastor, um falso profeta, coisas desse tipo. Porque as Escrituras que regem a igreja. A igreja não é do pastor, a igreja é de Jesus. O pastor é um líder, o pastor é um líder. Ele tem o seu respeito, o seu carisma. As suas designações. A Bíblia diz que nós devemos honrar os pastores. Exatamente. Tê-los em elevada estima, consideração, mas ele não está acima da Bíblia. Não está. Agora, um pastor que tem essas características, sim, que as Escrituras estabelecem, né? Não é coisa que você inventa. Você apenas observa na palavra de Deus. O padrão é sempre padrão bíblico, não é isso, pastor? Sempre o padrão. Esse líder que tem esse padrão, sim, certamente você pode deitar e dormir em paz. Porque não vai arrancar a sua lã, não vai explorar você, não vai usar a igreja como um meio para um projeto de poder. Porque, veja, como funcionava a igreja ou a religião no judaísmo do Antigo Testamento. Havia um templo, que é uma estrutura. Havia um grupo de líderes e, vamos chamar de obreiros, estou só usando uma expressão atual, que eram os levitas. Então você tem uma estrutura, que é o templo, você tem uma ordem, que são os levitas, que administram o templo, que oferecem o sacrifício, que fazem a mediação, sim, entre Deus e os homens. E você tem tudo convergindo para essa estrutura. Chegam as contribuições, tudo converge para essa estrutura. No Novo Testamento, o que nós temos? Jesus, ao invés de estabelecer uma estrutura fixa, ele diz, segue-me. Então, ao invés de focar tudo em uma única estrutura, Jesus sai em movimento e todos passam a seguir Jesus. Quando você chega em Atos dos Apóstolos, quase 3.000 pessoas se entregam, lá em Atos 2, numa pregação que na verdade foi o poder do Espírito Santo. Esse povo vai para onde? Esse povo, eles ora estão no templo, ora nas casas. Ou seja, começa a brotar no mundo daquela época pequenas congregações nas casas, porque não tem prédio para chamar de templo e tal. E vai até os dias de hoje. Sim. O que eu quero dizer com essa volta que eu estou dando é que lá no Antigo Testamento a estrutura era retroalimentada porque era uma única estrutura física onde aqueles levitas cuidavam disso. Hoje, o Espírito Santo desceu sobre a igreja, e a igreja tem vários locais, em vários endereços, em várias congregações. E essas congregações têm um pastor, têm uma liderança. E essa liderança está debaixo das Escrituras, e essa liderança não se apropria dessa estrutura como sua. Sim. São mordomos, são servos de Deus que administram os bens do Senhor. Agora, contrário a isso tudo, são os charlatões. Eles pegam o povo, constroem uma estrutura, tudo que entra é para retroalimentar essa estrutura, e eles ficam, sim, no topo da pirâmide, sim, massacrando os seus serviçais que precisam beijar o pé, beijar o anel. Vale mais que os 10 mandamentos. Tudo, porque esse líder, ele está acima das Escrituras. Então, não é um pastor bíblico, não é uma liderança saudável, vai adoecer você, vai destruir a sua fé, você não vai conseguir mais entrar numa igreja, porque você vai entender que todas são iguais, mas na verdade você está, de repente, que Deus te livre, numa estrutura de um charlatanismo terrível, onde esse falso pastor, falso profeta, falso apóstolo, está prometendo que não vai entregar, está mobilizando, sim, todos os seus fiéis para a construção de um poder em nome de Deus,
e que, na verdade, Deus passa longe disso. Pastor César, eu poderia dizer o seguinte: desconfie do que a Bíblia não está te pedindo. Exatamente. Eu acho que é isso. Se a igreja está te pedindo coisa que a Bíblia não está pedindo, Eu acho que é isso. se estão ensinando coisas que Jesus não ensinou, Simples. desconfie, analise. Gente, no nosso canal, nós temos alguns episódios que nós gravamos anteriormente que vão ajudar você a ter um parâmetro. Se você não entendeu muito, por exemplo, nós gravamos, Pastor César, aquele episódio, características de uma igreja contagiante. Exato. Lá tem informações preciosas, gravei com o Pastor César, sobre essas características que norteiam uma igreja sadia. Exato. Uma igreja equilibrada. Equilibrada, que orientam você. Então assiste lá o nosso podcast, são 2 episódios do 2 ou 1, não lembro agora, que norteiam essa informação poderosa. E aí, paralelamente a isso, nós também gravamos traumas religiosos. 1 e 2. Porque o trauma religioso é produzido, Pastor César, no contexto de uma igreja que, se ela não tem, se ela não é uma seita de fato, ela pode ter algumas características. Exato. E se ela tem essas características, ela precisa de uma correção. Uma correção da sua liderança, da sua raiz, da sua fundamentação. Então, o trauma religioso é produzido na vida de cristãos que fizeram coisas ou agiram em nome de coisas que a Bíblia não pediu. Exatamente. Que nem a doutrina da igreja, Pastor César, pediu. Então nós gravamos 2 episódios de traumas religiosos. Então, se você acha que você foi vítima de uma seita, foi pressionado por uma seita, talvez você já saiu, ou talvez você está nela ainda, assiste Trauma Religioso lá. 1 e 2. O 1 nós fizemos com a psicanalista e pastora Nilza Lemos Ferreira, que é a sua esposa, e no 2 nós fizemos com a doutora Elaine, que é psicóloga com mais de 20 anos de experiência. Então, no trauma religioso você vai identificar se você foi vítima de uma seita, talvez, ou coisas que talvez uma seita tentou imprimir em você. Porque muito se pode andar no terreno perigoso, Pastor César, não é isso? Então, você assistindo esses episódios, você vai conseguir ter uma orientação. Então, fugir da seita. E é importante entender que quando a gente fala de seita, não está escrito na testa do líder que é uma seita. Não. É uma igreja Não. aparentemente normal. Está lá, é uma igreja cristã, uma igreja protestante. Você entra, tem uma Bíblia, tem um culto, tem uma liturgia, tem louvores que todo mundo canta. Então você fala, não, estou num lugar seguro. Ah. Mas, por exemplo, né, eu nem entrei nesse mérito porque é bem recente, e até na tua cidade, Osasco ali, de uma importante igreja que foi igreja de celebridades, uma igreja que conseguiu adquirir um sítio, um negócio assim interessante, tinha escolas, tinha toda uma mega estrutura, complexa mesmo, de formação de líderes, com professores, com tudo mesmo assim, incrível. Mas qual foi o indício que se percebeu depois? Porque é sempre depois. Sempre que a pessoa acabou de se arrebentar, ou tá vendo o que está acontecendo com os outros, mas não acredita que vai acontecer consigo mesmo. E aí, o que se descobriu? Que essa liderança era uma liderança profética no pior sentido, que dizia assim, ó, Deus mostrou que você tem que casar com esse aqui, e começaram a formar casais por revelação. Praticamente todos esses casamentos não se sustentaram porque Sim. não era... é o que o pastor Marcos Rulli colocou aqui. Se está na Bíblia, amém. Se não está na Bíblia, sai fora. Depois descobriram que esses líderes eram exploradores, ensimesmados, avarentos, e que simplesmente exploravam a boa-fé dos fiéis e que estavam construindo uma mega estrutura com a finalidade simplesmente de perpetuar no poder. Então, assim, o charlatão é difícil de ser identificado num primeiro momento porque ele tem pele de cordeiro. Só que esse pastor, ele não gosta de gente, ele gosta de multidão. Ele não gosta de gabinete com pessoas, ele gosta de multidão.
Ele não gosta de ser acessado no particular porque ele tem ojeriza de crente, ele tem ojeriza do fiel. Ele não gosta da viúva, ele não gosta do órfão, ele não gosta do necessitado. Ele gosta daquele que potencialmente na cabeça dele pode favorecer financeiramente o projeto de poder dele. Então, assim, que Deus te livre, porque o Brasil, infelizmente, está tomado em alguns níveis aí por esse modelo de negócio, né? Não tem outro nome. Negócio. Eu quero fazer um destaque aqui. No podcast que nós fizemos sobre trauma religioso, não necessariamente, eu quero fazer um destaque, tirar do ponto, né? Porque é o seguinte, às vezes você sofreu trauma religioso dentro de uma igreja, talvez essa igreja não é seita. Isso. Mas talvez ela teve alguma característica, porque ela colocou um jugo, uma exigência extra-bíblica, filosófica, do seu líder, e ele trouxe isso para o povo. Talvez não chegou a esse nível, né, pastor César? Não chegou a esse nível, e não é uma seita, não estou dizendo que é. Mas talvez você viveu coisas que são muito relacionadas à questão de seitas. Isso. Então, você precisa se libertar desse trauma para que você tenha uma vida cristã plena. Então, no podcast a gente faz até essa separação. Né? Para que não entenda que de repente alguém foi vítima de alguma coisa e está dentro desta igreja, mas é uma igreja boa, é uma igreja séria, é cristocêntrica, mas alguém desprovido de ensinamento bíblico correto, de uma teologia séria, produziu o trauma religioso na vida de outra pessoa. Sim. O senhor deve ter vivido isso, né, pastor César? E é tanto isso aí exatamente. Que você vê, por exemplo, na última carta do apóstolo João, ele fala de uma igreja que aparentemente é uma boa igreja, mas que ali havia um homem chamado Diótrefes, que ele queria ter a primazia da igreja, ele era o dono da igreja. Sim. Então veja, para o apóstolo Pedro escrever repreendendo esse indivíduo, cai justamente nisso que o nosso pastor Marcos Rulli está colocando. Às vezes é uma boa igreja, mas o líder, de repente, ele não teve uma boa instrução, uma boa orientação e pesa a mão e erra no tom. Sim. Não significa dizer que a gente vai jogar a criança com água e tudo, né? Como diz o ditado. Tem que ter... Não pode jogar a criança com água e tudo, é verdade. Exatamente. Gente, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Programa abençoado, informações maravilhosas. Seríssimas. Muito boas. Gente, as seitas existem. Elas estão por aí. É só uma questão de tempo para se revelarem. E hoje, com a internet, com as mídias sociais, é fácil. Só que elas estão muito sorrateiramente acobertadas. Mas elas existem. E elas estão destruindo pessoas, estão destruindo vidas. Então você... em nome de Jesus, que não seja vítima de uma dessas, né? Porque às vezes nós achamos que não estamos sendo vítimas. Quando vê, estoura a notícia, acontece, sai na mídia, deu na mídia, foi descoberto lá, como essas que eu falei, recentes e algumas que existem. Sim. Igreja lá no México, por exemplo, La Luz del Mundo, está funcionando normalmente, é uma seita. Tem fiéis. Então, que Jesus nos liberte, que a palavra nos liberte, que a Bíblia esclareça. E Jesus falou sobre isso, né, pastor César? Falou sobre isso. Muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, estou aqui, estou ali, estou lá. Então, gente, vamos examinar as Escrituras, vamos ter coerência, vamos ter inteligência e examinar. Pastor César, considerações finais para a gente encerrar. Eu peço que você não caia no golpe desses pregadores de YouTube, e eu vou explicar o perfil, tá? Sim. Desses pregadores profetas, que estão lá no monte, e Deus me mostrou um negócio aqui, faça o seu Pix agora, faz o seu Pix agora. É um negócio assim, gente, que não faz o menor sentido. Não faz. E eu diria até mais, pastor, muitos desses pregadores que estão lá apenas com celular num monte, no meio da mata, muitos deles são criminosos. Não são crentes. E tem milhares de seguidores na rede social. E quando ele abre uma live, entra milhares de pessoas e vão enviando Pix. Não, muitos deles não são crentes. Não conhecem Jesus.
mas descobriram o meio mais fácil de dar um golpe em milhares de pessoas em nome de Jesus. Com a estrutura pequena. Simples assim. E aí começa a falar em línguas, aí começa com aquele movimento aparentemente, você fala, o que é isso? Deus está me mostrando. Patrícia, Deus vai não sei o que lá. João, Deus não sei o que lá. E olha, a pessoa não tem uma igreja local para você dizer assim, tá lá em tal lugar. A pessoa simplesmente abre uma live e solta a voz, e aí do Brasil todo recebe lá os Pix, e a pessoa acredita que é um servo de Deus. Acredito. É um absurdo isso aí. Gente, tá aqui esclarecimento para vocês, orientação. Pastor César, só não acerta quem não quer. Exatamente. O caminho é Cristo. As escrituras sagradas são poderosas para mudar a história sua, da sua família. Então, não seja vítima de uma seita. Busque ajuda, busque orientação. No nosso canal tem vários episódios enriquecedores, abençoadores, informação boa, de qualidade para você. Então, nós terminamos esse programa dizendo o seguinte: Deus te abençoe. Até o próximo. E não se esqueça, Café com Deus é o seu podcast, o meu, o nosso podcast de teologia e vida cristã. Deus te abençoe, obrigado pela audiência, compartilhe esse episódio.